presidente do Flamengo, um senhor conhecido como BAP, está totalmente, mas literalmente borrado de medo da Leila entrar para ser dona do Vasco. Mas está com muito medo. Entrevista agora ao UOL, no canal de esporte do UOL, deu declarações polêmicas, insinuando que o Vasco entregou o jogo para o Palmeiras, aquele jogo que o Vasco perdeu de 3-0, levando 3 gols em 20 minutos, insinuando que o Vasco vendeu o jogo pelos 80 milhões. Acusações graves do presidente do Flamengo, mas que dessa vez não passaram batidas. O Vasco respondeu através de nota oficial, ou seja, a instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama, respondeu de forma séria e pesada ao presidente do Urubu, que está todo borrado, deve estar andando de fralda o dia inteiro. Tá soltinho, hein, BAP? Não consegue nem caminhar, né? Vamos falar sobre isso. E você que está chegando aqui, já deixa logo o seu like, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos embora pro vídeo. Olha, o que a gente achava que o cara era uma potência, forte, o gigante do mercado, o rico, o milionário, o todo-poderoso, o Urubu, Império do Mal, o Flamengo, parece que não é bem assim não, parece que o castelo dos caras é de areia. Os caras estão tão preocupados assim com o Vasco, com a recuperação judicial do Vasco, os caras estão muito preocupados, está questionando agora o Campeonato Brasileiro. Ele começou a questionar o Campeonato Brasileiro. Os caras só estão, acho que 3 pontos atrás do Palmeiras, um negócio assim. Eles estão questionando a derrota do Vasco de 3-0 para o Palmeiras naqueles 20 minutos, porque no mesmo dia foi anunciado um empréstimo de 80 milhões. O cara está ligando uma coisa a outra como se o Vasco tivesse vendido o jogo para receber 80 milhões. Primeiro, o BAP tem que saber que a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras. Segundo, a Crefisa é um banco, é uma empresa, instituição financeira e está no mercado. E ela não vai poder fazer negócios com A ou B porque o BAP não quer. Agora o BAP diz com quem a Crefisa pode fazer negócios. Ele até diz no vídeo lá dele de entrevista, dizendo que não é ilegal, mas é imoral. Ele fala da mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. E ainda cita o Pedrinho, dizendo que o cara que vem aí, dizendo que é o baluarte das transparências, da correção, fazer algo como isso, insinuando um problema dentro do Vasco, insinuando que há uma falta de caráter do presidente do Vasco, Pedrinho, e insinuando que o Vasco vendeu um jogo por 80 milhões. Primeiro que o Palmeiras não precisa comprar um jogo pagando 80 milhões para ganhar do Vasco. Não precisa. O Vasco não ganha do Palmeiras, o Vasco tem que começar a ser informado há muito tempo em São Paulo. O Vasco não ganha do Palmeiras em São Paulo, não ganha do Palmeiras no Rio de Janeiro, não ganha do Palmeiras em Brasília. Já faz tempo que a gente não ganha do Palmeiras. O BAP tem que começar a ser informado quanto a isso. O problema é que eles não ganharam da gente esse ano, né? O Flamengo não ganhou da gente esse ano. O Flamengo está vendo o Vasco se organizar, está vendo o Vasco se ajeitar e está com muito medo do que a Leila venha realmente para o Vasco. Vai que a Leila desembarca, como ele fala, está claro para mim que é um desembarque de um clube para um embarque em outro, e qual é o problema nisso, BAP? Qual é o problema da Leila, de repente, sair do Palmeiras em 2027 e assumir o Vasco? Qual é o problema nisso? O que está errado nisso, o BAP? Se o Vasco vendeu a sua SAF para a Crefisa, qual é o problema nisso, BAP? Qual é o teu medo? Qual é o problema nisso? Ela não pode ser presidente do Palmeiras e presidente e CEO da Vasco SAF. Isso não dá para ela ser, isso realmente não pode ser. Mas ela se desligando do Palmeiras e assumindo a Vasco SAF, qual é o problema? Quando o Luiz Melo, que era um flamenguista, foi ser CEO da Vasco SAF, você não reclamou. Olha, é um absurdo, o cara é Flamengo e está lá sendo presidente do Vasco. Isso, por que você não reclamou? Aí pode. Agora a Leila não pode, sabe por quê? Porque a Leila já te incomoda em São Paulo. E o Palmeiras, com todo o respeito ao Palmeiras, gosto do Palmeiras, sou daquele torcedor que acha que somos co-irmãos, somos amigos, a torcida realmente é amiga, mas eu ainda acho que o Vasco e o Palmeiras têm uma relação, enfim, eu sou do cara da antiga. Então eu ainda tenho esse carinho pelo Palmeiras em São Paulo, mas com todo o respeito, o Palmeiras não chega perto do gigantismo do Vasco. Você imagina, e o BAP sabe disso, por isso que ele está borrado de medo, porque se a Leila, com o Palmeiras, que não é um time pequeno, é um dos gigantes, um dos 5 maiores clubes do Brasil, se a Leila com o Palmeiras já faz o estrago que faz, a Leila no Vasco, o Flamengo não vai ter chance.
o Flamengo não vai ter chance. E é isso que ele está morrendo de medo. É isso que ele está com medo, porque aí o Vasco começa a ter uma pessoa com dinheiro e com expertise de negócio e que gosta de futebol. E ele não suporta isso. O BAP não suporta concorrência. Ele quer ganhar sozinho. Ele quer tudo para ele, sozinho. Mas o Vasco respondeu à altura às insinuações do BAP. Vou colocar aqui a logo da nota oficial e vou ler a nota oficial para a galera aqui do vídeo, porque eu não tenho como colocar, porque fica muito pequena as letras, então eu vou ler aqui para a gente entender o que o Vasco disse na sua nota oficial. É pequeno o texto, mas a letra fica pequena no vídeo, então eu resolvi ler. Nota oficial do Vasco. O Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas do Flamengo, por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário. Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado. Dito isso, o Vasco reafirma publicamente que conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e sinceridade, valores que se manterão irretocáveis, mesmo diante de atitudes lamentáveis como essa. Bacana, o presidente bateu forte, que o presidente não assinou, quem assina é a instituição, é o Vasco da Gama que está assinando. Gostei dessa parte que diz que o objetivo dele não é a SAF, ele não tem problema com a Câmara dele, o intuito dele é desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado. Boa do Pedrinho, boa quem redigiu a nota, né? Bateu firme nos caras, e é isso aí, cara. Não pode deixar esses caras sem resposta, esses caras têm que ficar... Bateu, recebeu, e sempre que bater, na volta tem que bater mais forte. Ele te bateu, vai lá e bate mais forte nele, joga ele no chão, arrebenta com ele, porque esses caras só aprendem assim, apanhando. O que esse cara tem a ver com o Vasco? Ele está muito borrado de medo. Qual o problema que esse cara tem com o Vasco? Por que ele está tão preocupado? O Flamengo não tem problema no Flamengo ele resolver? Ele vai perder o Campeonato Brasileiro, ele vai botar na conta porque o Vasco vendeu o jogo por 3-0, ele vai ficar com essa história. Eu acho que é a hora... Aí, diretoria, você não processou o Bigode porque ele falou uma coisa e ele tinha que provar? Processo o presidente do Flamengo, pô. Tem que provar que o Vasco vendeu o jogo por 80 milhões. Ele insinuou, deixou claro isso. Vai lá e processa o cara. Vocês são bons de processar. Processa o cara. Processou o Bigode? Processa o cara também, pô. Vamos lá, vamos processar o cara. Hoje só processa também sardinha. Só peixinho fraco. Tubarão não pode processar, só processa sardinha. Eu acho que tinha que processar. Ele falou uma coisa muito grave. Tá lá o vídeo dele. Eu não vou botar o vídeo porque tem direitos autorais. Se eu botar o vídeo, eu acabo perdendo aqui, tomando um strike aqui no canal, então não vou colocar o vídeo do que eles colocou, mas o BAP falou abertamente que, para quem sabe ler, um pinga-letra, está claro que foi anunciado o empréstimo de 80 milhões no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, tomando 3 gols em 20 minutos, e, pô, ele está deixando, é mais do que uma insinuação, ele está dizendo que o Vasco vendeu o jogo. Eu acho que cabe um processo aí para explicar melhor, sabe o que ele quer dizer com isso, né? Seria interessante, judicialmente, pedir para que ele se explique o que ele quer dizer com isso, né? E se retrate depois. Valeu, galera. Lembrando que daqui a pouco tem a live aqui no canal. Hoje tem Vasco e Fortaleza. Fortaleza e Vasco, né? O jogo é 9h30 da noite, 8h15 da noite a gente está entrando aqui com a live. A gente não ia fazer vídeo, mas entrou com mais um vídeo, porque essa história não dá para engolir e deixar isso passar em branco. Assim como o Vasco respondeu, a gente também tem que fazer um vídeo para falar que o BAP está borrado demais. Deve estar andando de fralda o dia inteiro. Ele vê a Leila, ele já se borra todo. Rapaz. E Mosec, BAP, toma um Imosec. Valeu, um grande abraço, fique com Deus. Fui. Tchau.